você começa a viver o Evangelho. A gente, né, a gente, aí nós começamos a largar a poeira, a largar a roupagem suja e começar a buscar essa perfeição. Só que eu falei assim que a gente não tem o Deus, ele tem lá muito, cada um tem o seu, ele está muito longe do nosso entendimento, não é muito longe do nosso entendimento, mas a gente tem Jesus, né? Que é muito mais próximo. Então a gente cola nele, a gente segue ele, porque é através dele que a gente chega ao Pai, não é? Ele diz assim, né? Chega ao Pai também. Então a gente tem Jesus como exemplo. E aí quando a gente começa a trabalhar esses sentimentos aqui, a gente está indo, seguindo os passos de Jesus. Ele continua aqui, porque se não ama aqueles, se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas tem? Ou seja, se você só ama aquele que ama você, viu? Que esforço você está fazendo? Nenhum. Você está sendo tão igual quanto os publicanos, quanto os gentios, que eram as pessoas que não eram queridas, que eram preteridas, que eram relegadas, que não eram as bacanas, nesse ponto de vista, que nesse momento, estão fazendo exatamente o que está fazendo diferente. Né? Conviver com quem é do nosso grado, com quem tem os mesmos ideais, tem as mesmas filosofias, é muito fácil. E aquele que traz um combate, e aquele que nos provoca, e aquele que quer ser nosso inimigo a qualquer custo. Como é que a gente faz? Como é que a gente lida? Né? Eu acho bem legal a gente ficar falando de amar os nossos inimigos, gente, lembrando que os nossos inimigos de hoje já foram nossos amigos, né? Porque para ser inimigo, alguma coisa foi aprontada, alguém aprontou com alguém. Então a gente tem que recuperar essa amizade. A gente vai ter que buscar esse amigo de volta. E vai ter que abraçar, e vai ter que gostar, e vai ter que ser carinhoso, e vai ter que ser amoroso. Não tem outra forma. Se eu tiver minha meta, o reino dos céus, através do nosso Mestre Jesus. Se eu busco minha transformação. Então, se a gente aqui, aí ele termina aqui com o ser de vosso perfeito, que eu já tinha adiantado como o vosso Pai é. Então, a gente não é para a gente ficar preocupado. Meu Deus, e agora? Eu tenho que ser igual a você? Não é isso. Calma. A gente precisa fazer as nossas buscas, as nossas transformações morais, em cima do que o nosso mestre nos prega. São muitas possibilidades. A gente vai se questionando no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Possível, né? Possível esse esforço. Evoluir é o esforço, né? Fazer durante o dia a dia, não deixar para a oração da noite, que é aquela oração que a gente começa e malemar termina. Então é importante a gente se perguntar, como é que eu estou tocando minha vida? Estou aproveitando bem meu dia? Estou fazendo adequadamente as refeições? Estou aproveitando as oportunidades de fazer o bem? Estou buscando fazer o bem? Estou me movimentando para isso? Não estou esperando alguém me chamar para qualquer atividade. Reconheço o que não é legal em mim. Reconheço meus vícios, reconheço os meus defeitos. E tento mudar. Aí sim eu peço ajuda para o meu anjo da guarda, para Jesus. Tenho essa humildade de pedir para que me ajude nas minhas bancadas, vamos dizer assim, daquilo que eu não estou fazendo bem. Só a consciência, gente, porque a gente deixar um vício, um problema, e transformar em virtude, também é uma batalha. Mas a consciência de mudar é bem recebida. Recebida pelo nosso mestre, antes do nosso mestre, por todos os seus ajudantes, que é aqueles que ficam aqui por perto da gente, tentando fazer a gente
firmar os passos e ir em frente. Eu sempre penso, eu nunca tenho muita pretensão. Bom, Jesus, vem aqui me dar um apoio, né? Eu sempre peço para os ajudantes dele, que eu acho que a gente conversa com mais liberdade, vamos dizer assim. Né? Que acho que para chegar lá no alto é difícil. Essa é a minha ideia, né? Então, gente, quando a gente vai entendendo, vai exercitando a máxima das virtudes, que é a caridade, exercitar a caridade na plenitude. A caridade, ela é mãe de muitas virtudes, ela traz muitas agregadas. Ela traz perdão, ela traz bondade, ela traz a paternidade, ela traz tantas outras que quando você pratica de coração aberto, sem julgar, as outras elas se acoplam, elas se juntam. Eu não preciso ficar preocupada. Nossa, agora eu vou ser caridoso? Ai, fui bondoso ou não fui? A gente não tem que ficar fazendo essa continha. É só ser o melhor que pode, ser cristão, ser do bem, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Evitar a fala boba, evitar o julgamento, que a gente tem a língua solta, o pensamento abobado, a gente escorrega muito nesse sentido, faz e fala, tá perdendo tempo. Então é preciso expandir o coração e botar todo o seu ser naquilo que estiver fazendo. Vai tocando em frente, vai fazendo o seu melhor. Não fica olhando para o lado, quem fez, quem deixou de fazer, quem fez melhor, quem fez pior. Eu acho que eu fico pensando assim, que está todo mundo muito bem nesse sentido, né? Falso pensamento, atenção com a injúria, atenção com orgulho. Não entendo, mas eu acho que eu não sei se eu sou, se eu não sou isso. Procura se aconselhar, gente. Procure literatura, procure amigos que confiem, né? Amigos que tenham coragem de falar a verdade. Isso tudo nos eleva, isso tudo nos proporciona. Crescer é dolorido, evoluir é dolorido, não é muito simples, né? Então, a gente tem que ter coragem de perguntar e equilíbrio para ouvir. É uma das formas da gente ir evoluindo, para a gente não ter desculpas, então, mas é porque eu não sabia, mas é porque eu não sei. As possibilidades de buscar o caminho da luz, ou seguir os passos, essas possibilidades são muitas. Ela independe de financeiro, independe do lado financeiro, independe da sua condição social. É o amor posto à prova. É o cristão querendo ser cristão. Aqui no Evangelho, né? Antes de vir aqui para o Evangelho, né, Jesus nos diz: somos todos irmãos, o nosso Pai. No Pai Nosso, o Pai é um Pai só para todos nós. Então nós temos cobertura, nós temos proteção. A confiança é bastante importante também para a gente saber que temos que ter coragem. A gente precisa ter coragem para fazer essa transformação moral. A gente vem para se evoluir materialmente, moralmente, intelectualmente, mas moral e espiritual é o que nos eleva, é o que nos faz deixar a nossa bagagem mais robusta, mais de acordo com aquilo que nosso mestre espera. Você começa a viver o Evangelho. A gente, né, aí nós começamos a
largar a poeira, largar a roupagem suja e começar a buscar essa perfeição. Só que eu falei assim que a gente não tem, Deus, ele tem lá muito, cada um tem o seu, ele está muito longe do nosso entendimento, mas muito longe do nosso entendimento, mas a gente tem Jesus, né? Que é muito mais próximo. Então a gente cola nele, a gente segue ele, porque através dele que a gente chega ao Pai, não é? Ele diz assim, né? Chega ao Pai também. Então a gente tem Jesus como exemplo. E aí quando a gente começa a trabalhar esses sentimentos aqui, a gente está indo, seguindo os passos de Jesus. Ele continua aqui, porque se não ama aqueles, se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas tem? Ou seja, se você só ama aquele que ama você, viu? Que esforço você está fazendo? Nenhum. Você está sendo tão igual quanto os publicanos, quanto os gentios, que eram as pessoas que não eram queridas, que eram preteridas, que eram relegadas, que não eram as bacanas, nesse ponto de vista, que nesse momento, estão fazendo exatamente o que está fazendo diferente. Né? Conviver com quem é do nosso grado, com quem tem os mesmos ideais, tem as mesmas filosofias, é muito fácil. E aquele que traz um combate, e aquele que nos provoca, e aquele que quer ser nosso inimigo a qualquer custo? Como é que a gente faz? Como é que a gente lida? Né? Eu acho bem legal a gente ficar falando de amar os nossos inimigos, gente, lembrando que os nossos inimigos de hoje já foram nossos amigos, né? Porque para ser inimigo alguma coisa foi aprontada, alguém aprontou com alguém. Então a gente tem que recuperar essa amizade. A gente vai ter que buscar esse amigo de volta. E vai ter que abraçar, e vai ter que gostar, e vai ter que ser carinhoso, e vai ter que ser amoroso. Não tem outra forma. Se eu tiver minha meta, o reino dos céus através do nosso Mestre Jesus. Se eu busco minha transformação. Então, se a gente aqui, aí ele termina aqui com o ser de voz perfeito, que eu já tinha adiantado como o vosso Pai é. Então, a gente não é para a gente ficar preocupado. Meu Deus, e agora? Eu tenho que ser igual a você? Não é isso. Calma. A gente precisa fazer as nossas buscas, as nossas transformações morais, em cima do que o nosso mestre nos prega. São muitas possibilidades. A gente vai se questionando no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Possível, né? Possível esforço. Evoluir é o esforço, né? Fazer durante o dia a dia, não deixar para a oração da noite, que é aquela oração que a gente começa e malemar termina. Então é importante a gente se perguntar, como é que eu estou tocando minha vida? Estou aproveitando bem o dia? Estou fazendo adequadamente as refeições? Estou aproveitando as oportunidades de fazer o bem? Estou buscando fazer o bem? Estou me movimentando para isso? Não estou esperando alguém me chamar para qualquer atividade. Reconheço o que não é legal em mim. Reconheço meus vícios, reconheço os meus defeitos. E tento mudar. Aí sim eu peço ajuda para o meu anjo da guarda, para Jesus. Tenho essa humildade de pedir para que me ajude nas minhas bancadas, vamos dizer assim, naquilo que eu não estou fazendo bem. Só a consciência, gente, porque a gente deixar um vício, um problema, e transformar em virtude, também é uma batalha. Mas a consciência de mudar é bem recebida. Recebida pelo nosso mestre, antes do nosso mestre, por todos os seus ajudantes, que é aqueles que ficam aqui por perto da gente, tentando fazer a gente firmar os passos e ir em frente. Eu
Eu sempre penso, eu não tenho muita pretensão de, Jesus, vem aqui me dá um apoio, né? Eu sempre peço para os ajudantes dele, que eu acho que a gente conversa com mais liberdade, vamos dizer assim, né? Que acho que para chegar lá no alto é difícil. Essa é a minha ideia, né? Então, gente, quando a gente vai entendendo, vai exercitando a máxima das virtudes, que é a caridade, exercitar a caridade na plenitude. A caridade, ela é mãe de muitas virtudes, ela traz muitas agregadas. Ela traz perdão, ela traz bondade, ela traz a paternidade, ela traz tantas outras que quando você pratica de coração aberto, sem julgar, as outras elas se acoplam, elas se juntam. Eu não preciso ficar preocupado. Nossa, agora eu vou ser caridoso? Ai, fui bondoso ou não fui? A gente não tem que fazer nossa continha. É só ser o melhor que pode, ser cristão, ser do bem, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Evitar a fala boba, evitar o julgamento, que a gente tem a língua solta, o pensamento abobado, a gente escorrega muito nesse sentido, faz e fala, tá perdendo tempo. Então é preciso expandir o coração e botar todo o seu ser naquilo que estiver fazendo. Vai tocando em frente, vai fazendo o seu melhor. Não fica olhando para o lado, quem fez, quem deixou de fazer, quem fez melhor, quem fez pior. Eu acho que eu fico pensando assim, que tá todo mundo muito bem nesse sentido, né? Falso pensamento, atenção com a injúria, atenção com orgulho. Não entendo, mas eu acho que eu não sei se eu sou, se eu não sou isso. Procura se aconselhar, gente. Procure literatura, procure amigos que confiem, né? Amigos que tenham coragem de falar a verdade. Isso tudo nos eleva, isso tudo nos proporciona. Crescer é dolorido, evoluir é dolorido, não é muito simples, né? Então, a gente tem que ter coragem de perguntar e equilíbrio para ouvir. É uma das formas da gente ir evoluindo, para a gente não ter desculpas, então, mas é porque eu não sabia, mas é porque eu não sei. As possibilidades de buscar o caminho da luz, ou seguir os passos, essas possibilidades são muitas. Ela independe de financeiro, independe do lado financeiro, independe da sua condição social. É o amor posto à prova. É o cristão querendo ser cristão. Aqui no Evangelho, né? Antes de vir aqui para o Evangelho, Jesus diz: somos todos irmãos, o nosso Pai. No Pai Nosso, o Pai é um Pai só para todos nós. Então nós temos cobertura, nós temos proteção. A confiança é bastante importante também para a gente saber que temos que ter coragem. A gente precisa ter coragem para fazer essa transformação moral. A gente vem para se evoluir materialmente, moralmente, intelectualmente, mas moral e espiritual é o que nos eleva, é o que nos faz deixar a nossa bagagem mais robusta, mais de acordo com aquilo que nosso mestre espera. A gente veio aqui buscar, porque é aqui que a gente vem, aqui que a gente passa mesmo pelos exercícios, né? Como fala que a gente lá no céu a gente tem teoria e aqui é prática.
e em algum momento vai se fundir, em algum momento tudo vai ter que ter equilíbrio. Quando? Não sei. Amanhã não é para deixar para amanhã. Não devemos deixar para amanhã. É hoje. Vamos ler hoje. Aqui ainda no nosso evangelho aqui traz ainda de forma muito clara as possibilidades que a gente tem de se tornar um homem do bem, que é o título aqui, e buscando essa perfeição pedida, né? Ter fé em Deus, ter fé no futuro, fazer um fim pelo bem, a gente já falei ainda há pouco, pagar com o mal com o bem, alguém me faz mal, eu não devolvo esse mal. Eu não devolvo esse mal, eu vou fazer uma prece para que se abrande, para que se desvie de mim. Eu não vou pagar com a mesma moeda. Ser benevolente faz parte das nossas boas virtudes. Respeitar o outro, respeitar o que o outro pensa, né? Indulgência, perdão, elimina ódio, elimina rancor do nosso coração, né? O ódio, o rancor, a tristeza, eles nos adoecem antes que adoeça o outro, né? Ouvem falar que quando a gente tem raiva de alguém, antes a gente sente muito mais, né? O nosso corpo sente mais. Sentir raiva para que é tomar veneno e querer que o outro morra, já ouviram dizer isso, né? Então são sentimentos extremamente perniciosos para a nossa saúde, tanto mental e na sequência física, porque quando o corpo adoece, mas antes já teve uma série de furinhos aí naquilo que a gente não enxerga. Estudar as próprias imperfeições e trabalhar para combatê-las, é saber naquilo que eu tenho que melhorar. Nossa, eu tenho uma preguiça danada de fazer não sei o quê. Vou melhorar nisso. Busca só alguma coisa que incomoda, porque a gente sabe o que a gente não está fazendo direito. Eu falo para recorrer a algum amigo e tal, mas assim, só para dar um mole, mas a gente sabe bem o que a gente não está fazendo direito. O que a gente precisa de melhorar. É nossa consciência, nosso melhor juiz, né? Então, quando a gente entende que essas nossas imperfeições e trabalha em silêncio, eu não preciso dizer para ninguém. Olha, gente, eu sou impaciente demais, eu não tenho paciência com as pessoas, nem no trânsito, nem com o horário, com ninguém. Não preciso contar para ninguém. Eu vou aos pouquinhos melhorando. Se alguém perceber que você melhorou, você acha legal, você fala, que bom, né? A gente sempre gosta de um afagozinho. Ninguém perceber, segue em frente, porque o nosso compromisso não é com o outro. A nossa conta a gente salva sozinho, a gente precisa dos outros, porque nós vivemos numa comunidade e são esses outros que nos provocam e nos proporcionam as mudanças. Mas o acerto de contas é individual. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos, ou seja, aí tem ganância, tem orgulho, tem avareza, que entra aqui nessa pauta. Tenho o suficiente, eu preciso, eu mereço, é legal de ter, mas eu tenho o suficiente, eu não tenho além, eu não sou escrava daquilo que eu tenho, eu não sou escrava do meu bem material. Isso não me faz querer ficar na terra para conservar esse bem material. E ainda tem o penúltimo parágrafo aqui dizendo assim, que o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados, como desejaria que os seus fossem respeitados. Gente, não fazer o outro aquilo que você não quer que o outro faça para você. Olha que bacana isso. O respeito para ser respeitado. É isso. Não é simples? Não é simples, né? Da gente ser perfeito. Se a gente vence obstáculo por obstáculo,
A gente está no caminho. Quando é que a gente vai atingir? Aí eu me atrevo a dizer que só Deus sabe, porque é uma incógnita. Eu não sei, ninguém sabe. Então, desculpa. Então é isso. Isso eu gostaria de compartilhar com vocês, desejando muito que cada um perceba o seu momento de vida, perceba em que estágio está, o que precisa melhorar, o que eu preciso me transformar ainda para a gente se manter firme nos ensinamentos do nosso mestre querido. Eu ouvi isso de aleatório, uma história bem rapidinha do Chico, que era o Chico no mercado comprando tomate, e aí ele pegava um bom e um mais ou menos, um bom e um mais ou menos. Aí quem estava com ele falou assim, viu, mas você está pegando um bom, mais ou menos, como assim, né? Você não pega tudo bom. Não, porque se eu pegar todos os bons, quem vier depois de mim vai ficar só com os mais ou menos. Então, gente, que a gente possa fazer as escolhas de uma forma que o outro não seja também prejudicado. Porque eu privilegiei só o meu bem-estar, só o que fosse melhor para mim, e não o meu irmão, não para aquele que está do meu lado. Desejo muita força, muita perseverança, muita fé e muita luz a todos vocês. Gratidão por estar aqui. E a gente tapa na cara desse evangelho hoje, mas bora lá. Seres perfeitos. Quem gostaria de começar? Se não tiver ninguém, eu já começo. Pode começar, Jorge. Tá bom. Na verdade, só alguns pontos assim que a Graça trouxe, né, que realmente é a nossa dificuldade, né? Apesar de, para algumas coisas também não ser muito fácil, né? Quando a gente fala que é fácil amar quem a gente ama, nem sempre é fácil, né, também, né? A nossa família, mas também já teve esse evangelho, porque mesmo amando, assim, o sangue do sangue, tem hora que é difícil, né? Amar um filho que nos é difícil a convivência, porque a gente sabe que em outra encarnação não deve ter sido filho, né? Deve, mas tudo bem. Então, essa parte, assim, que a Graça colocou, né, de quem é difícil mesmo a convivência, de quem muitas vezes a tolerância é complicada, né? Nós vivemos, não precisamos dizer que é agora, né? Porque na própria história nós já temos muitos relatos de momentos difíceis de intolerância, seja ela religiosa, seja ela afetiva, de opiniões de vários setores que envolve todo o processo de vida. Mas, né, quando nós temos aí todo esse conhecimento, toda essa tecnologia próximo de nós, até nesse momento, né, fazendo o evangelho online, parece que isso está muito mais exacerbado, né, está muito mais claro. Então, a importância desse nosso amor que possa ser e atingir todos os lugares, né? A importância desse evangelho. E também uma coisa que me chamou muito a atenção, e na leitura eu não tinha feito essa compreensão, não tinha vindo esse entendimento. Durante a explanação da Graça, essa questão dessa visão desse pai, né? Quando ela coloca isso, assim, me tocou muito profundamente, né? E quando ela começou a falar, me remeteu até a questão da cabana, né? Não sei se a cabana que eu falo nesse momento é o filme, né? Então, quem não assistiu, é uma boa imitação de filme, mas é bem isso, né? Quando falamos em pai, ele tinha toda uma questão e Deus vem numa outra imagem, né? Quem não assistiu, não vou dar spoiler. Mas quem é esse pai para nós, né? E quantas vezes, por questões pessoais, nós não conseguimos compreender que Deus é pai, porque às vezes esse pai que nós temos, essa imagem não é tão amorosa. E um outro ponto, né? Quando ela coloca, né, esse finalzinho aqui, né, que
aqui, tá? Dessas qualidades, né? Que respeitar os semelhantes com os seus direitos, né? Eu acho que isso é muito profundo para nós, né? De como é isso para nós, porque se somos cristãos, temos que respeitar os seres, e mesmo quando aquilo nós não conseguimos compreender. Então a gente não precisa assinar dando um aval, mas nós precisamos entender que o outro está no processo, né? Então essa parte também ficou muito profunda para mim. E eu fico preocupada porque a Graça falou que nessa evolução toda aí tem que abraçar, então eu acho que eu vou ter que vir, mas eu já estava certa que ia reencarnar 30 vezes, mas depois dessa informação aí eu acho que vai ter que ser mais 30, né? Então às vezes também tem isso, né? A dificuldade de demonstrar esse afeto, né? Eu acho que ele é muito pessoal, né? Agora não é mais fazendo um olhar aqui, acaba sendo pessoal, às vezes isso me é difícil, mas é um processo de autoconhecimento e tentando algumas coisas fazer sentido. Então é isso. A Joana, se ela quiser colocar alguma coisa no chat, daí qualquer coisa a gente responde, tá? Se ela não consegue ligar o microfone, ela informou, tá? Fiquem disponíveis aí para mais comentários, João, Adriana, Ashley, quem quiser falar hoje, o pessoal que está na cabana, tá? Bom, Jesus, no seu ponto alto de sabedoria, ele coloca, há momentos que ele fala, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então, nessa fala de Jesus, então, é a perfeição que está dentro das nossas possibilidades no momento. Porque ele diz, meu Pai que está no céu, perfeito como meu Pai como que está no céu. Então, Jesus já tem um outro alcance, um outro ponto. E nosso Pai que está no céu, igual a todos nós aprendizes, né? Então, nesse primeiro ponto, vosso sede perfeito como o vosso Pai é perfeito, é algo assim muito profundo. Ele coloca a gente junto com o Pai. A gente começa, a gente sente assim um monte de filhos em torno do Pai. E daí a gente sente essa perfeição de acordo com o nosso entendimento do momento. Hoje, por exemplo, nós temos as sensibilidades, nós sentimos, recebemos boas energias, energias fluídicas que nos fortalecem, que nos traz bastante emanações de amor. Porém, de maneira muito simples, mas muito eficiente, é nós observarmos a criação do Pai. Que perfeição! Então, sede perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Aí a gente vai diante de uma pequena flor. Que coisa mais linda, que coisa bem feita. Aí nós começamos a olhar a natureza. Aí nós começamos desenvolver a nossa capacidade de reflexão, observando todo o fundamento da criação do Pai, dando condições de sobrevivência para todos nós, encarnados e desencarnados. Então, e sabendo que nós podemos alcançar essa melhora com o nosso processo evolutivo. O conhecimento é importante, sim, o conhecimento é valioso, porém, a nossa elevação moral, ela é o maior facilitador. Então, tanto que nesse capítulo
fala-se do dever, fala-se da virtude, que compõe realmente o homem de bem. Então, são esses os caminhos, e o melhor de tudo, só de nós estarmos nesse caminho, nós já sentimos acolhidos pelo Pai. Olha que coisa maravilhosa, estamos acolhidos. Então, o Evangelho nos ensina para que a gente faça o bem, faça a caridade. A caridade resume uma série de situações positivas e renovadoras, assim como outras situações. E a gente sente-se muito acolhido, muito fortalecido. Então, isso é uma grandeza. E conforme fala a orientação dos bons espíritos, que nós cumprirmos os ensinamentos do Evangelho, nós estamos no caminho dessa perfeição relativa ao nosso momento. E vamos conquistando, avançando pouco a pouco, e nós vamos a cada vez mais sentindo realmente, sentindo melhoras. Ficamos, há momentos que a gente se coloca como uma criança, quando se descobre uma situação tão sutil, mas tão valiosa, tão engrandecedora, que traz assim, uma claridade para o nosso entendimento. Sabemos sim que a eternidade, a eternidade ela é a nossa vivência. Mas a gente vive a nossa eternidade a cada dia, considerando todos esses benefícios que o Pai nos dá. Então eu vou interromper um pouquinho para deixar a oportunidade para mais pessoas, tá? Eu vou trazer aqui o comentário da Joana, né, que ela colocou no chat para nós. Amai os vossos inimigos, nós oramos por nossos inimigos, vibramos amor para a pessoa, nem sempre a pessoa vai querer se aproximar de nós. Então, nem sempre depende de nós. Tem o outro lado também, abraços. Esse comentário da Joana, ele é bem valioso, só que aqui nos coloca a nossa pequenez e a nossa má interpretação das obras. Porque quando Jesus fala para a gente amar o nosso inimigo, ele não fala que é para tomar café com ele todo dia. Ele não fala que é para fazer janta e jantar com ele. Ele fala que é para não julgar. Ele fala que é para nós, igual você colocou aqui, para realmente orar, para que ele possa seguir o caminho dele. E às vezes o caminho dele não é junto conosco, né? Então isso nos é muito profundo. Até já teve um outro evangelho aqui que, se eu não me engano, foi até a própria companheira Graça que trouxe, mas realmente dessa nossa, de querer prevalecer a nossa vontade diante do outro, né? E também quando teve aquele evangelho, que daí, se não me falha a memória, foi o Francisco, na questão do amor aos pais, né? O amor aos pais, na infância ele tem uma conotação, e depois na fase adulta ele vai ter uma outra, do respeito. Então, é interessante que nós temos esse olhar, e agora esse olhar começa a ser um olhar de humanidade, né? Então, quando nós estamos olhando aqui para esses seres perfeitos, que tem toda essa exemplificação que está lá no Evangelho de Mateus, quando ele fala que fazer a oração aos nossos inimigos, para nós não sermos hipócritas, que a chuva atinge tanto os bons e maus, justos e injustos, toda essa menção é que cada um está num processo de caminhada, né?
Mas quando a gente quer fazer as pazes, a gente já acha que a feijoada vai ser junto. E nem sempre vai dar para ter feijoada junto, gente. Pelo padrão vibratório da pessoa. E por questões que nós devemos também nos respeitar. Então, às vezes, nós queremos tanto caber num lugar que a gente esquece dos nossos valores. Mas quando nós não somos respeitados na nossa essência, a gente não deve fazer isso. E isso não é orgulho, tá? Quando é orgulho, a gente não consegue compreender, mas esse tipo de situação não é orgulho. É a compreensão do nosso espaço, do processo evolutivo. Porque se continuarmos fazendo as nossas orações, respeitando esse irmão, não desejando o mal, não fazendo nenhuma atitude para atrapalhar a vida desse ser humano, você está fazendo o seu papel. Né? Então, isso que me vejo aqui. Se vocês, Graça, Francisco, João, quiser comentar mais alguma coisa nessa menção que a Joana fez, fiquem à vontade. Eu também concordo também com essa colocação da seguinte forma. Tá, eu me perdoo, quero me reconciliar, mas o outro, ele tem o tempo dele. Precisamos respeitar. Muitas vezes ocorrem algumas situações em que a pessoa precisa de um pouco mais de tempo para poder destilar tudo aquilo. Porque isso teve acúmulo de energia e cada um vai ter que dar conta disso. Então não é tão simples assim a gente fazer pelo outro. E mesmo que esse outro seja uma pessoa muito próxima da gente. Né? E com isso, a gente pode levar em conta também que muitas situações são ajustes já de longa data. Então é importante considerar o tempo necessário para cada um e para cada situação. Né? E no momento é isso. Sumiu a imagem aí para você, Janja? Agora... nós estamos sem imagem aqui, mas acho que vai recuperar. Tá. Tá. Achei que tinha alguma coisa comigo aqui, tá? Nessas contrariedades, a Jorge colocou bem assim essa questão a colocação da nossa amiga, que essas contrariedades são justamente aquelas que nos provocam, nos fazem acordar para poder ter paciência com o outro, entender que cada um tem o seu tempo. São os nossos desafios mesmo, né, para conviver com isso. Eu faço e não espero nada em troca. Tem uma série de possibilidades de crescimento nesses embates. Aí, né? Desculpa. Agora, vou fechar o microfone aqui. Agora, a transformação moral é algo assim muito valioso e é uma busca que todos podemos nos dispor a essa busca. É um trabalho intenso, porém é um trabalho libertador. E a prática, o exercício dos ensinamentos do Evangelho vai facilitando um pouco mais. Porque daí nós vamos estar trabalhando não com o outro, trabalhando com nós mesmos. Então, vencer nós mesmos é uma tarefa difícil, porque são hábitos, vícios, defeitos acumulados ao longo de tantas e tantas tempos. E hoje, por exemplo, diante do Evangelho, aí nós nos vemos diante dessa tarefa tão grande que devemos devemos conquistar, né? E é por etapa. O importante é que a gente se fortaleça sempre
em nenhum momento a gente esmorecer. Se hoje, por exemplo, no nosso exercício de caminhada que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Às vezes, numa situação, a gente consegue ser mais amoroso, numa situação, às vezes, a gente acaba agindo impulsivamente. Por isso, a importância das ferramentas, né, que nós temos. Quais são as ferramentas, pessoal? É a prece, é o evangelho aqui que nós participamos, é o evangelho no lar, a importância do nosso evangelho no lar. E esse evangelho, mesmo para quem mora sozinho, né? A Companhia da Graça faz o evangelho sozinha em segundas-feiras, porque ela mora, né? Sozinha não, né? Porque tem mais espírito e tudo lá. Mas, às vezes a gente coloca empecilhos. Mas minha esposa não quer fazer junto comigo. Meus filhos não querem participar. É o que a Graça falou. Na hora que você pegar lá, que ele vai estar com a caderneta tudo anotado, os débitos e os créditos, não vai adiantar. Você fala, eu não fiz evangelho porque não tinha ninguém. Eu não fazia prece porque eu não sabia falar as palavras bonitas. Não dá para ter essa justificativa, gente. E outra coisa, né? A importância da gente se conhecer, né? E foi falado, né? Já trouxe esse exemplo também nos nossos evangelhos. Quando a gente faz a análise diária, a gente chegar de noite, esse exercício eu acho que é um dos mais difíceis, sou bem sincero, eu não consigo fazer ele sempre. Eu vejo, eu já acumulei, eu nem sei mais se tem débito ou crédito. Mas quem consegue esse exercício de à noite falar, peraí, o que eu fiz hoje que foi bom? Qual é meu acerto? O que eu não fiz de legal que amanhã eu vou tentar fazer melhor? Né? Essas são as ferramentas que a gente tem para nós. Né? Através de músicas salutares, de um trabalho social. Olha só quanta coisa. Vocês podem trazer mais aí exemplos. E não é difícil. Quem gosta de mexer com planta, trazer a natureza. Quem faz coisas artesanais, pessoal que vai aí na cabana. Pessoal, tudo isso é oportunidade de trabalho, é oportunidade de conhecer. Porque senão a gente começa a deixar as coisas muito distantes de nós. E quando a gente vê, a gente se perdeu nesse processo. E o ser de perfeitos não é para a gente ter perfeito só no 7º dia. Não é só no Natal. Não é só no Dia das Crianças. Não é só na Páscoa. É para ser perfeitos, buscar pelo menos esse processo, os 365 anos da nossa caminhada. Né? Então não adianta buscar esse perdão aí só em relações familiares, quando... vou perdoar meu pai só no dia dos pais. Não adianta, se você fica os outros 364 dias sendo intolerante com todas as atitudes dele, não está sendo perfeito. Não está buscando o que Jesus está dizendo para nós nesse evangelho aqui. Francisco, quer fazer essas perguntas? Estou esperando. Vou fazer, tem uma listinha aqui. Eu estou um pouquinho de lado que precisei usar a câmera do notebook, tá bom? Vocês querem fazer alguma colocação? Silvina? Não? Olha lá, Silvina. Chance de aparecer aí na televisão gravando. Bom, fazer aqui umas observações aqui. Com relação ao que a Joana colocou, eu acho que é um pouco, né, de tudo isso que foi falado, né, que o João colocou, o Jorge colocou também. Mas eu penso que a gente não deve ficar esperando muito retorno, né? Eu acho que a gente tem que fazer sem esperar retorno. Entendo que é muito difícil, né? Não é simples, né? Não é para qualquer um, mas penso que as nossas atitudes não é aguardando qualquer tipo de retorno, né?
Então, isso seria só uma observação aí do meu olhar, né? O que é legal aqui no grupo do Evangelho, que eu acho bacana, é que tem vários pontos de vista, né? Como o João colocou hoje também aqui na preparação inicial. E a somatória disso tudo, né, que vai enriquecendo, né? Que é o tempero, né, da comida, né? Que é o tempero da nossa vida, né? A opinião de cada um vai temperando. Isso é muito legal. Então, essas observações são nesse sentido. Só voltando um pouquinho lá para trás, para o capítulo 16, que cita ali a questão de ser desperfeito, né? O que veio um pouquinho antes foi uma pessoa perguntando para Jesus, né? Como é que ele faz para alcançar a vida eterna? Aí Jesus lhe respondeu, né? Por que perguntas o que é bom, né? Aí ele fala que Deus é o bom, né? Jesus fala que Deus é bom. E se queres entrar na vida, né? Entrar, né? Põe o pezinho lá dentro, né? Você tem que guardar os 10 mandamentos lá, né? Não adulterarás, tal, não cometerás furto, etc. E aí a pessoa falou para Jesus, eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Aí Jesus entra, né, falando, né, se queres ser perfeito. Então primeiro nós temos que passar pelo crivo dos 10 mandamentos. Depois, se você quer ser perfeito, vende tudo o que tens, dás aos pobres e me segue. Né? Então eu fiquei aqui pensando durante o Evangelho, né, da graça, me veio uma graça também de pensamento, fazendo um trocadilho, que é o seguinte, eu fiquei me colocando no papel de ter vendido tudo que eu tenho, tudo, não tenho nada, não tenho carro, não tenho casa, não tenho animais, só tenho a roupa do corpo. Como é que eu me comportaria se eu não tivesse nada de material? Né? Como é que eu me relacionaria com as outras pessoas? Eu seria arrogante com as outras pessoas? Como às vezes, né, a gente, por ter alguma situação privilegiada em alguns momentos, por ter algum bem material, por ter poder, a gente trata as pessoas de uma forma. E se a gente, nessa linha de ser de perfeitos, não tivéssemos nada, né? Eu preciso comer, eu preciso dormir em algum lugar. Eu ia ser arrogante com as pessoas, como muitas vezes a gente é, né? Eu andaria de nariz tão empinado, né? Eu tomaria algumas decisões dentro dessa situação, ou seja, eu dependo totalmente dos outros, né, no sentido de ajuda, né, em algumas situações, e no entanto também eu preciso me virar com as minhas coisas, preciso me virar com a minha vida, eu preciso tocar a minha vida para frente. E além de tudo isso aí, eu preciso ter Deus acima de tudo. E a história do próximo como a si mesmo, né? Então, seria um comportamento totalmente diferente do que eu tenho hoje. E quando a gente olha por esse prisma, a gente começa a ver o quanto a gente é dependente das pessoas. Quanto a gente é, muitas vezes, arrogante naquilo que faz, naquilo que fala, né? Quantas vezes a gente briga com Deus por estar vivendo essa experiência desta reencarnação, né? Então tem muitas histórias por trás aí do ser de perfeitos, né? E o capítulo do Evangelho, né, da noite de hoje, ele nos dá o caminho, né? Então o que Jesus está falando aqui? Falou, olha, você não precisa vender tudo, né? Nesta encarnação sua eu não estou pedindo nada disso, né? O que eu peço só é que você, né, cuide das coisas que eu lhe emprestei, né? Eu dei emprestado para você, viva com essas coisas que você tem e ajude as pessoas, seja caridoso, seja amoroso, seja honesto, seja humilde, né? Que é a questão moral que a gente sempre fala, né? Tudo isso é uma questão moral. Então, quando eu parto desse princípio
e faço alguma coisa para alguém nesse sentido, eu não posso esperar retorno. Né? Porque eu não estou fazendo para a pessoa, eu estou fazendo para mim. Se ela vai me dar retorno ou não, se der, legal, bacana, a gente vai gostar, tá? Mas se não der, é vida que nós estamos longe, né? Mas estamos no caminho, é o que ele falou sempre. Trabalha, né? Não para, não desiste, não fica pensando nas coisas, respeita o outro, caridade e vamos em frente. O tempo, ele corre a nosso favor, se a gente for na direção certa. É isso aí. Falei demais, hein, Graça? E não fiz pergunta, hein? Imagina, seria um prazer ter respondido. Ainda bem. Ufa. Tem umas anotações aqui, eu nem abordei. Eu tô igual... Vou fazer só um parênteses aqui. Igual as eleições ao... Olha, tem aqui, ó. O debate de ontem. Tem aqui um papel. Mas eu acho, só completando, finalizando, a importância desse evangelho que a gente faz, né? Eu acho que cada evangelho que a gente faz aqui, a gente cresce um pouquinho, né? Põe lá uma pulguinha na cabeça da gente, né? Faz a gente pensar diferente, faz a gente sair do lugar comum, né? Faz com que a gente, pelo menos, lembre do evangelho. É uma das anotações que eu tenho aqui. Se a gente lembra do evangelho todo dia quando acorda, ou quando surge uma situação em que a gente precisa se posicionar, né? A gente usa o evangelho como referência, né? Os ensinamentos que a gente tem aqui, dos nossos estudos, das nossas conversas, experiência de vida, né? Mas pensando na questão moral, né? Pensando na evolução, pensando no bem, pensando em ser caridoso, né? O mais fraco ajudando o mais forte. Esse é o pensamento que guia as nossas ações. Deveria ser, mas a gente está num processo evolutivo e vamos trabalhar para isso. E cuidado com o pensamento, como foi colocado. Porque primeiro vem a ideia. Quando vê o pensamento já tomou forma. Né? Primeiro a gente cria a ideia, né? É um dos conceitos da inteligência. Quem procurar no livro dos Espíritos, vai estar lá escrito, né? Que um dos itens de inteligência, diferente do que a gente fala, a pessoa é inteligente. Não, a capacidade de criar, né? É um dos itens, tem mais dois lá. E então quando a gente cria, é a ideia que a gente tem. Quando a gente pensa, ele tomou forma já. Já está no perispírito. Só está faltando ir para fora agora. Cuidado. Acabei. Pessoal, né? Gratidão pelo Evangelho. A gente vamos aqui para as vibrações e para esse final. Para não atrasar aí o trabalho da cabana que continua. Alguém se sentiria à vontade de fazer as vibrações dessa noite? Eu posso fazer. O João vai fazer. Vamos, nesse momento, agradecendo muito pelas bênçãos desse momento de aprendizado, de troca de conhecimentos. E vamos deixar fluir dos nossos corações energias de muito amor, de muita paz, de muita luz, que vai envolvendo com muito carinho todo esse local, envolvendo toda a cabana de luz, envolvendo todo o grupo Raio de Luz. Vamos formando um imenso coração com muitas vibrações de amor. Vamos envolvendo todo o planeta Terra em muito amor. Vamos nos colocando no ponto alto do planeta,
entregando vibrações de amor para todos os países, envolvendo todas as regiões do planeta, todos os países com muitas energias de amor, de paz, de luz, de entrelaçamento amoroso e fraternal, abençoando toda a família desse planeta. Muitas vibrações de amor, acalmando e promovendo paz, acalmando com as guerras, envolvendo em vibrações de muito amor todo esse país, energias amoráveis que possam envolver todos no bem-estar, em saúde, em paz e harmonia, envolvendo todas as faixas vibratórias do planeta Terra, com muito amor, desejando que todos recebam nesse momento o amor dos nossos corações, o amor de Jesus, de Deus nosso Pai, alcançando todas as regiões com vibrações intensas de muito amor, fortalecendo todos os trabalhadores de boa vontade, todas as regiões onde equipes de socorristas alcançam irmãos necessitados de socorro e auxílio. Vamos envolvendo com muito carinho, com muito amor o Brasil, muito amor para o Brasil, envolvendo toda a região, toda a extensão do nosso país, com muitas vibrações de amor, de paz, de luz, envolvendo a Cabana de Luz, o bairro Jorjoete, envolvendo todas os lares e familiares, deixando uma intensa vibração de amor para que possa alcançar todas as necessidades. E assim, agradecemos a Deus por essa oportunidade. Ao Pai nós pedimos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite a todos, bom descanso.